Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Nós vamos dar início ao culto. Eu sei que hoje é um dia alegre, porque nós vamos cultuar o Senhor, mas também nossos coraçõezinhos estão apertados. Nós estamos com 9 irmãos com Covid, ainda temos irmãos que estão internados e não puderam estar aqui hoje. Então, é um misto de alegria, mas também preocupação pelos nossos irmãos, um pouco de zelo por eles. Então vamos nos lembrar disso na hora de cultuar o Senhor. Eu sei que o culto é para o Senhor, nossa atenção deve ser toda para Ele, mas também não esqueçamos dos nossos irmãos, lembremos deles nas nossas orações aqui hoje e também durante essa semana. Vamos nos colocar de pé e ler a uma só voz o Salmo 99, verso 1 a 3, é a nossa chamada de oração. Deus nos chama para adorar a Ele na sua santa presença. Salmo 99, verso 1 ao verso 3, nós vamos ler uma só voz estes 3 versos que são a chamada adoração. Deus nos chama para adorar a Ele. Salmo 99, verso 1 ao 3, leitura numa única voz. Leiamos. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Ainda de pé nós vamos orar invocando o nosso Deus. Senhor Deus, Pai celeste maravilhoso, Rei bendito, o Senhor reina sobre céus, sobre terra, sobre todas as coisas. O Senhor é o único digno de louvor, de glória, de honra, de gratidão. O Senhor, ó Deus, nos criou para cultuá-lo e, respondendo à chamada adoração, o faremos nessa noite. Nós sabemos, porque somos pecadores, que este culto só pode ser agradável a Ti por meio de Jesus Cristo. E por isso nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor receba a santa intercessão de Jesus, para que este culto chegue ao trono da Tua glória, como incenso suave às Tuas santas narinas. E assim, seja o Senhor servido, não somente receber o culto, mas também edificar o Teu povo nessa noite. Aqueles que aqui congregam e aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, visite-os, sobretudo os nossos irmãos enfermos, que o Senhor possa levar até eles o consolo, o conforto do Teu santo e bendito Espírito, e que o Senhor possa receber as nossas orações em prol dos Teus servos. Ó Senhor, fique conosco, nós Te imploramos em Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, adoremos ao Senhor, que é um guerreiro poderoso. Abramos em Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler de maneira alternada. Abacuque, capítulo 3, todo o capítulo que descreve o Senhor como o Rei guerreiro. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, todo ele. Se os irmãos tiverem dificuldade de achar Abacuque, fica aí antes de Sofonias, Ageu e Zacarias, livros que nós já conhecemos melhor. Abacuque capítulo 3, eu começarei e os irmãos lerão o verso 2 e assim por diante, leitura alternada. Abacuque capítulo 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos.
Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flecha. Tu fendes a terra com rios. Os montes de reis se condossem, passam correntes de água, as profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Vamos cantar o cântico Glória para Sempre. Jesus, o Senhor, ao leão.
assentar, queridos irmãos. Vamos confessar os nossos pecados de cegueira espiritual. Abramos a palavra no Salmo 77. Eu lerei todo o Salmo e peço aos irmãos que acompanhem em espírito de contrição. Salmo 77. Salmo 77, eu farei essa leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção a leitura do Salmo. Salmo 77, assim diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto, Gédutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. Não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu os conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Queridos irmãos, esse salmo é maravilhoso porque o cronista e também salmista Asaf, quando ele se viu em aperto, ele começou a pensar que Deus o havia desamparado, e ele começou a indagar se Deus havia deixado o seu povo também. Mas ele então, com o tino do Espírito Santo, com a graça de Deus, ele percebeu: não, isto é a minha aflição. A destra do Altíssimo não mudou, eu é que pensei assim. E ele então percebe que recordar o êxodo, ou seja, o livramento, a salvação, é que nos traz de novo a sensatez e nos faz deixar o pecado, nos faz ver a verdade das Escrituras e do consolo, do conforto, da graça e do perdão que vem de Deus. Nós não somos diferentes de Asaf. Quantas vezes na nossa aflição nós temos o mesmo pensamento? Por isso, o que nós vamos fazer agora é confessar os nossos pecados a Deus, trazendo à mente o que nos dá esperança, os grandes feitos de Deus pelo seu povo, sobretudo a salvação realizada na cruz. Oremos silenciosamente e depois eu peço ao nosso irmão Edmar que nos eleve a Deus numa oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome sobre os céus e terra. Me agigo diante da tua presença nesta oportunidade de buscar ao Senhor. Venho através desta oração confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, com aquilo que nós fazemos contrário à tua palavra. Em confessar diante do Senhor nossa falha de não cumprir o dia do Senhor da maneira que deve ser feito, porque somos insuficientes naquilo que fazemos ao Senhor. Por mais que observemos os preceitos da tua palavra, nós não conseguimos trazer em perfeição aquilo que devemos fazer a ti. Por isso peço ao Senhor perdão por esse pecado. Peço perdão também por muitas vezes não entendermos os momentos em que a angústia bate à nossa porta, sendo momentos nos quais o Senhor levanta em nossas vidas para que venhamos a nos desprender desse mundo e buscar mais as coisas espirituais. Essa é a nossa falha. Muitas vezes nos queixamos com muita facilidade, sem perceber toda a grandeza daquilo que o Senhor realiza em nossas vidas, dia após dia, os livramentos, da saúde que o Senhor nos concede, e também por muitas vezes, tendo essa saúde, nós negligenciamos nosso dever espiritual de orar ao Senhor, buscar o Senhor através da tua palavra, e até mesmo de buscar verdadeiramente os meios de graça. Quando olhamos para os nossos dias, na retrospectiva da semana, nós vemos que somos insuficientes, seja pelos pecados não confessados, seja por aquilo que não fazemos de acordo com a tua palavra, por todas as nossas negligências. E diante disso eu peço ao Senhor que perdoe as nossas iniquidades, perdoe as nossas falhas pelo sangue do teu Filho, visto que nós temos essa oportunidade agora, um momento solene, muito público ao Senhor, para que não sejamos hipócritas, para que a tua palavra não venha como juízo em nossas vidas. Perdoa-nos a nossa iniquidade, para que possamos cultuar verdadeiramente o Senhor. Esse é o meu pedido, desde já lhe agradeço. E é no nome do teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Louvemos a Deus pela colheita final. Abramos as Escrituras em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Nós vamos ler todo esse capítulo de maneira alternada, que descreve a volta do Senhor Jesus Cristo em meio à vida de piedade e iniquidade do homem. Apocalipse 14, nós vamos ler esse trecho das Escrituras de maneira alternada. Apocalipse 14, assim diz as Escrituras: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula.
dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos feitos dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Louvado seja Deus pela colheita final, que é feita por Cristo, Filho do Homem, salvando seus servos, e pelos anjos do poder de Deus, julgando os ímpios para todo sempre. Louvado seja Deus por essa realidade. Deus reina sobre todas as coisas. Vamos nos colocar de pé e cantar o cântico Rei das Nações, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimo e ofertas no gasofilácio. Rei das
favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Nosso Senhor Deus, amado Pai, estamos diante de Ti, Senhor, para te agradecer por todas as tuas bênçãos, meu Deus, pelas bênçãos materiais, mas principalmente pelas bênçãos espirituais, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo sem merecer, Pai. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Desde assentar, queridos irmãos, nós vamos passar a pregação da palavra. Abram comigo o livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, verso 11 ao verso 17. Eu farei a leitura da palavra e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 11 ao verso 17. Zacarias 9, 11 a 17. Assim diz a palavra santa de Deus. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura! O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Vamos orar. Rei da glória, Senhor dos altos céus, Pai bendito e amado, nós nos achegamos ao teu trono agora, por meio de Jesus Cristo, para suplicar a graça, ó Deus, este bem imerecido do Senhor para as nossas vidas. Cada um de nós aqui sabe que merece o inferno, merece os teus juízos, mas nós precisamos da tua glória, da tua graça, da tua misericórdia nas nossas vidas, e nós te suplicamos isso nessa noite. Ó Deus, suplicamos porque queremos adorar ao Senhor por meio da pregação, por meio da exposição fiel e por meio do escutar fiel da pregação. Este é o momento sublime do culto, e na verdade esse é o momento sublime das nossas vidas, enquanto no corpo dessa morte, a pregação da tua palavra, onde tu, ó Deus, fala com o teu povo, e onde o teu povo ouve a tua voz e se submete diante da tua santa presença e da sua santa vontade revelada. Ó Senhor, eu quero te implorar que o Senhor nos dê temor do Senhor nessa noite, que o Senhor nos dê consciência do nosso pecado, que o Senhor fale aos nossos corações, nos quebrantando, para que, ó Deus, nos arrependamos e vivamos. Peço a Deus que os nossos corações estejam voltados para a tua palavra de tal maneira, e o teu Espírito a use para que ela caia num solo frutífero espiritualmente, e assim produza frutos espirituais. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados, eu te imploro. Os nossos pecados, ó Deus, eles são mestres em esconder a luz do teu rosto sobre cada um de nós. Então eu te imploro, perdoe-nos, tenha misericórdia, volva o teu rosto para nós e dê a tua paz que tanto precisamos. E acima de todas estas coisas,
que o teu santo nome seja glorificado na pregação. Convém que o pregador e os ouvintes, todos nós, venhamos a diminuir nesse momento, e o Senhor cresça mais e mais em glória diante de nós. É no nome de Jesus que imploramos essas coisas. Amém. Queridos irmãos, como nós sabemos, esse livro, composto 500 anos antes de Jesus nascer, chega agora na sua terceira parte. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 6, trazia a mensagem do Evangelho, chamando o povo de Deus ao arrependimento e a uma vida de santidade na reconstrução do templo e também na reconstrução do culto, da vida espiritual como um todo. A segunda parte, que é o capítulo 7 e 8, nós vimos que eles trabalham como uma mola mestra. Eles pegam o capítulo 1 a 6 e os impulsionam para o capítulo 9 até 14, expandindo as temáticas que foram vistas. Então o capítulo 7 e 8, eles funcionam como essa mola, focando na vida de santidade. Como o povo deveria viver? Uma santidade diante de Deus, num verdadeiro culto, num culto prescrito pelas Escrituras. E a partir do capítulo 9, que nós entramos agora, a terceira parte do livro, expande todas as temáticas com um foco em dois grandes eventos que ladeiam essa parte do livro. O capítulo 9 trabalha a vinda de Jesus, e no capítulo 14 nós temos a volta de Jesus. E no meio dessas coisas, como um sanduíche, nós temos um foco apocalíptico do livro, no sentido de que os eventos aqui narrados não são eventos históricos precisos. O profeta usa eventos do futuro, eventos do passado, eventos do presente, combinando como se fosse um biscoito recheado, ou seja, camadas sobrepostas, formando um todo que aponta simbolicamente para o povo de Deus, para a vitória desse povo de Deus por meio do Messias. E nós sabemos, como temos visto aqui, que esta vitória vem através de grandes sofrimentos. Nesses capítulos, o povo de Deus é descrito como um povo sofrendo. O Messias, o próprio Deus, é descrito como sofrendo para salvar o seu povo. Então, nós temos aqui essa linguagem porque ela traz esperança ao povo de Deus. A linguagem apocalíptica, ela não é bem entendida por nós, e as pessoas focam em coisas que parecem ser literais, mas não são, né? Ao número da besta. O número da besta é 666. Se tiver 666 pintado em alguma coisa, aquele é o lugar do diabo. Não, as coisas são simbólicas, porque é uma literatura de esperança. Deus está querendo mostrar para a gente, como histórias simbólicas, o que fazer diante do sofrimento, ou seja, olhar com esperança para Ele, para o Rei. E por isso nós vamos ver esta verdade hoje. O capítulo 9 ao 11, nós sabemos que é um sermão só de Zacarias, que é dividido em 5 fatias. A primeira, do 9, 1 ao 8, nós vimos que Jesus é descrito como o guerreiro de Deus, que vai trazer o juízo final. Na semana passada nós vimos que Jesus é descrito como o rei da paz, aquele que vem trazer paz ao povo e anunciar paz às nações. E hoje nós vamos ver a terceira fatia deste sermão grandioso, que é a participação do povo de Deus na vitória do Messias. Por isso, estes versos de 11 a 17 vão ensinar essa verdade. O povo de Deus participa na vitória do Messias, seu Salvador, Jesus Cristo. E veja que Deus os chama a participar através de, em primeiro lugar, no verso 1, 11 e 12, de incentivos, de promessas que são seguras. Estes dois primeiros versos, versos 11 e 12, Deus aqui vai incentivar o seu povo à esperança através de um olhar do passado e do futuro. É como se Ele estivesse mostrando para eles: olhem primeiro para o passado e depois olhem para o futuro. E ao ver ao passado e o futuro, vocês podem se animar no presente. É isso que Deus está querendo fazer nesses dois versos. E veja que Ele faz isso chamando o seu povo: quanto a ti,
Sião. Essa expressão quanto a ti apresenta uma nova temática dentro dessa temática maior do rei Messias. A temática agora é que Deus está apontando para uma nova era que virá. Quando o rei vier, quando o Messias chegar, ele vai inaugurar uma nova era, um novo tempo. Essa nova era, esse novo tempo, ele é costumeiramente chamado nas Escrituras de o dia da salvação ou os últimos dias. Nós vemos Pedro, por exemplo, pregando seu sermão em Atos 2, lá no templo, falando sobre a profecia de Joel se cumprindo. Ele diz: nos últimos dias, ou seja, este período em que Cristo vem, cumpre o seu ministério até a sua volta, é essa nova era que Zacarias está aqui anunciando. Os últimos dias, dias os quais nós já vivemos. É interessante nós notarmos que pela cristandade as pessoas têm esperado os últimos dias, e por isso estão vivendo desapercebidamente como virgens que não são sábias, que são virgens nécias, pensando assim: estamos tranquilos nesses dias, ainda não chegaram os últimos dias. Mas o que a Bíblia ensina, na verdade, é que este tempo que está sendo anunciado aqui pelo profeta no futuro, era esse tempo de os últimos acontecimentos, o último respirar, a última volta do relógio em que Cristo traria uma era gloriosa, uma era de vencer, em que o povo de Deus vai vencer, mas uma era também que ela é extremamente ligada ao passado, em que o passado do povo de Deus está intimamente ligada com essa era futura a qual eles deveriam esperar e que nós vivemos. Por isso, Deus chama esse povo de Sião, numa linguagem simbólica, apontando para a igreja. Ou seja, ele está dizendo: igreja dos dias de Zacarias, esperem essa nova época. E vocês podem esperar essa nova época, por quê? Por causa do sangue da aliança. E vocês percebem aqui, irmãos, que ao Deus citar sangue da aliança, se você fosse um judeu, logo viria à sua mente tantas alianças do Antigo Testamento. As alianças do Antigo Testamento, por assim dizer, eram alianças hemáticas, ou seja, alianças de sangue. Quando Deus, por exemplo, apresenta o Evangelho para os nossos primeiros pais, logo depois de terem pecado, ele sacrifica um animal e lhes cobre com as vestes de um animal, o sangue é derramado. Mais adiante, quando ele oferece uma aliança a Abraão, ele manda Abraão matar animais, dispô-los em uma fileirinha, e Deus passa por dentro daqueles animais como uma tocha de fogo, e ele passa no meio do sangue daqueles animais e dos próprios animais dilacerados. E esse tipo de confirmação, ou seja, esse tipo de ato simbólico, era que Deus estava mostrando que a aliança dele para com o seu povo, e dando vários exemplos, era firme. E esta aliança, que era ratificada com sangue, e mais adiante Moisés o fez aspergindo o sangue sobre o povo, mostra que o sangue da aliança verdadeiro é de alguém que morreria substitutivamente pelo povo. Ou seja, a aliança, ela era firmada no sangue de touros, bodes e cordeiros, mas de maneira eterna ela era firmada no sangue do cordeiro, que Apocalipse faz questão de dizer: o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o que Deus está mostrando para eles é que esta aliança que vai trazer uma nova era uma aliança ratificada no seu sangue, e que ele, Deus, tomava para si todo o ônus da aliança, toda a firmeza da aliança. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo foi naquela cruz, morreu por nós e instituiu uma nova aliança no seu sangue. Aliança que é representada hoje aqui, na Santa Ceia, o vinho representando o sangue da nova aliança. Deus assume a responsabilidade e diz: ela é firme, porque ela não está baseada em vocês, ela está baseada num sangue verdadeiro, o sangue do próprio Deus Filho.
Ele leva o ônus dessa aliança. Ou seja, uma era nova, fundada por Cristo, segurada pelo sangue do sacrifício vicário do Senhor. O que está sendo prometido aqui é o tempo da salvação, o tempo em que Deus perdoaria o pecado do seu povo de uma vez por todas, o tempo em que não seria mais alianças necessárias serem feitas, tempo em que não seria mais necessário derramar sangue de animais, porque um único verdadeiro sangue perfeito, precioso e que traz perdão de uma vez por todas seria derramado, o sangue de Cristo. E veja, irmãos, que Deus, Ele é tão atento em trazer-nos consolo. Nós às vezes vamos consolar pessoas e nós somos péssimos, mas Deus, Ele não é assim. Ele diz o seguinte: o sangue da tua aliança. E vocês perceberam que isso aqui é algo de consolo? Porque na verdade a aliança não é nossa, a aliança não é do povo de Deus, mas Deus diz o sangue da tua aliança, ou seja, apontando para o povo. Deus é o autor do pacto, mas Deus, quando chama aqui de sangue da tua aliança, Ele mostra que mesmo que Ele seja o autor da aliança, o todo-poderoso da aliança, aquele que firma o pacto, que estabelece as condições e que vai cumprir o pacto, mesmo assim a relação dele com o seu povo é mútua, e o pacto flui dele para o seu povo, para a sua igreja, colocando esse pacto no íntimo da igreja. E ele faz isso, sabe para quê? Para essa verdade penetrar mais fundo no coração dos piedosos, ou seja, entendermos, sim, a aliança é de Deus, é uma aliança de Cristo, mas é uma aliança de Deus conosco. Está aí um relacionamento vívido, íntimo, precioso, inalienável de Deus para conosco. Deus é comprometido com o seu pacto, com o seu povo, e temos aqui a segurança de ter cumpridas as promessas de Deus. E veja que por causa dessa aliança, diz Deus aí, que Ele os tirou como cativos de uma cova. E aqui Deus agora volta os olhos desse povo para o passado. Ele os faz olhar para o futuro, para uma era nova de perdão, de uma nova aliança, mas agora Ele os faz olhar para o passado, em que Ele cumpriu as promessas da aliança, quando tirou o seu povo do cativeiro da Babilônia, 70 anos antes, ou melhor, depois de 70 anos e cerca de 5, 6 anos antes. Depois de 70 anos o povo saiu do cativeiro. Por quê? Porque era o sangue da aliança de Deus. Deus os tirou do cativeiro, cumprindo as suas promessas, mostrando que, ainda que aquele povo fosse um povo fraco, um povo abatido, um povo desanimado, um povo que não buscava no cativeiro e tampouco se importava com a aliança de Deus, Ele, Deus, havia cumprido a sua aliança. Ela não pode falhar, Ele não pode falhar. Ao passo que esse tirar do cativeiro, em Jeremias 23, 7 e 8, vira agora um novo ditado para o povo de Deus, em que Deus diz assim: vocês nunca mais vão dizer assim, tão certo como o Senhor nos tirou do Egito, mas dirão, tão certo como o Senhor nos tirou do norte da Babilônia. E Deus nos faz isso, irmãos, para olhar para o passado e entender que as promessas dele são muito confiáveis. Ele é confiável. Vou ilustrar isso para você. Imagine que uma pessoa que é íntima sua diga para você uma coisa do tipo, uma promessa: fulano, eu vou mudar esse comportamento. Às vezes ela mente para você e você a exorta, ela diz: fulano, eu vou mudar esse comportamento. E aí, logo em seguida você a pega mentindo. E passam-se os dias, você a pega na mentira. Você vai confiar numa pessoa assim? Ela cumpre as suas promessas? Aqui Deus os faz olhar para o passado, para que eles entendam o quão confiável é Deus, e que por mais que eles não fossem fiéis à aliança, Deus continuava fiel à sua aliança e os libertaria, independentemente deles
porque Ele faria. Mas é interessante, irmãos, notarmos uma coisa aqui. Este verbo tirei, que aparece aqui na nossa versão no passado, no hebraico está no tempo presente. Significa que eles deveriam olhar para o passado com vistas ao futuro. O verbo no tempo perfeito do hebraico, ele tem essa ideia de uma ação que ela ainda não está completa, de que ela ainda vai ser realizada de maneira completa. E com isso Deus estava ensinando para eles uma verdade espiritual que infelizmente eles não entenderam e muitos de nós não entendem. Que o cativeiro da Babilônia não era o verdadeiro problema deles. Que o cativeiro do homem de verdade não é estar preso às coisas dessa vida, não é estar preso no sentido literal. O que ele estava ensinando para eles é que por mais que Deus os tivesse tirado de um cativeiro real, físico e literal, ainda restava um cativeiro que eles não viam, mas que eles estavam sujeitos. O cativeiro espiritual do pecado. Um cativeiro que quando Jesus chega, Ele vai sim tirar o seu povo do cativeiro. Perceba que a Bíblia ela é muito sutil às vezes em mostrar essa verdade, mas essa verdade ela é mostrada em Mateus 2, 14 e 15, quando Jesus e os seus pais têm que fugir para o Egito, porque Herodes está matando as crianças. E Mateus faz um comentário bíblico para nós. Ele diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Perceberam o que ele ensinou? Deus leva o seu filho de Judá para o Egito, e ele diz assim: para se cumprir o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Mas ele fugiu para o Egito físico, mas ele não estava no Egito. O que Mateus está dizendo é: o povo de Deus está no Egito. Ou seja, eles estavam no cativeiro de verdade, num cativeiro que ainda não tinha acabado, num cativeiro que era o cativeiro verdadeiro do pecado. O cativeiro, irmãos, que nos aliena de Deus, o cativeiro que nos torna inimigos de Deus, amigos de Satanás e contrário à vontade de Deus, o verdadeiro cativeiro das nossas almas, o cativeiro do pecado. É esse cativeiro que Deus está mostrando aqui. Eu vou tirar vocês. E veja que esta é uma descrição simbólica e espiritual, porque ele diz: da cova que não tem água eu tiro vocês. Veja que grande ironia Deus está mostrando aqui. A Babilônia, ela foi mais bem conhecida pelos jardins suspensos, pela grande quantidade de água que ela tinha. A Babilônia não era um lugar seco, era um lugar cheio de água, cheio de beleza natural, que parecia o Éden, e ela foi criada para parecer o Éden, o jardim dos deuses. Só que era a cova seca, era o lugar do pecado, era o lugar da morte. O povo de Deus aqui é descrito como morto, seco, num deserto espiritual. Mesmo que eles estivessem no lugar mais prazenteiro da terra, mais chique da terra, mais cheio de vigor da terra, estava no pecado, estava no pior lugar. E por isso Deus está descrevendo aqui que a ação dele é como tirar pessoas dos mortos para a vida. E não é isso que ele faz ao nos tirar das garras de Satanás? Ele deixa claro que a ação dele aqui, e peculiar sua, é trazer vida aonde há morte, salvação aonde as pessoas estão completamente vendidas aos seus pecados, a Satanás, e debaixo da ira de Deus. Por isso essa era messiânica é descrita assim como uma grande libertação de Deus pelo seu povo.
Lucas 4, 17 e 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, libertação ao cativeiro, restauração à vista aos cegos, olha a cegueira espiritual, para pôr em liberdade, olha de novo, os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é o ano aceitável do Senhor? O ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos em Israel, e libertava todos os escravos, e que nunca foi feito pelos judeus. Por quê? Eles nunca tiveram apreço pela verdadeira liberdade espiritual. Mais adiante, Paulo descreve a ação de Jesus da seguinte maneira, Colossenses 1,13: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, império das trevas. E aqui nós aprendemos que a verdadeira prisão que nós vivemos não é um país ruim igual o nosso, de políticos desonestos, de um povo cafajeste, desonesto, inculto, incapaz. A verdadeira prisão não é essa. A verdadeira prisão é o pecado. E o mundo nos diz: satisfaça esses desejos, vivam a carne, sejam escravos, inimigos de Deus. E é impressionante no sentido negativo, quantas pessoas que se dizem crentes e não percebem que pela sua vida estão nos duros grilhões do pecado, que estão aprisionados por Satanás, em que eles adoram a si mesmos, porque querem viver como os ímpios, uma vida para os prazeres, com preocupações temporais, pessoas que não se preocupam com o eterno, que jamais voltam seus olhos para o céu e para a verdadeira liberdade, jamais entendem que a verdadeira liberdade é ser escravo de Deus. Paulo nos chama assim, escravos da justiça. Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus, ao escreverem as suas cartas, eles se chamam de servos de Jesus, e no original é escravos de Jesus. A verdadeira liberdade é se tornar escravo de Cristo, é correr para esse Cristo verdadeiro e viver em santificação, viver a sua lei e ter a salvação miraculosa que vem de Deus. Salvação que é descrita com maiores detalhes no verso 12. Deus diz: voltai, ó presos de esperança. Os prisioneiros aqui são exortados a voltar à cidade de Deus. Havia muitos presos ainda na Babilônia, presos não porque não podiam voltar, mas presos porque não queriam ir viver com o povo de Deus, porque viver com o povo de Deus significava viver numa terra desolada, significava viver de novo no deserto, sem muros, significava carregar pedra para construir o templo, significava morar em casas feias, significava ter pouco dinheiro, poucos recursos, e muitos então não queriam voltar, e Deus diz assim: voltai, voltai, saiam daí, saiam dessas cidades aonde vocês foram espalhados, na Babilônia, na Pérsia, voltem, entendam, voltam para a verdadeira fortaleza. E veja, irmãos, que quando Deus descreve verdadeira fortaleza, Ele não está falando de Jerusalém, que os muros estão no chão. Deus está descrevendo a si mesmo como a fortaleza a qual eles deveriam voltar. Nós lemos aqui hoje, tanto Abacuque quanto o Salmo 77, ambos, e o Salmo 99 na chamada de oração, todas estas passagens descrevem Deus como uma fortaleza, como aquele que nós podemos nos voltar e nos firmar. Deus está literalmente pregando para eles: voltem-se para mim, encontrem salvação numa vida de fé, confiança que está em mim.
O que ele está ensinando é tolo confiar em muros, em forças, enquanto eu sou o guarda, eu sou o Salvador. Lembre-se, irmãos, ele acabou de ser descrito como o Rei da Paz, e aqui ele está sendo descrito como aquele que deve ser recebido como Rei da Paz, deve ser honrado como Rei da Paz. E aí eu quero mostrar para os irmãos uma coisa interessante. A pregação é: receba o Rei da Paz. A passagem do capítulo 9, 9 e 10 aí, que é o rei humilde que vem, se cumpre em Jesus entrando em Jerusalém. Mas quando nós lemos a passagem sendo cumprida, nós não lemos esses versos sendo citados. Sabe por que nós não lemos esses versos sendo citados? E quando você lê no livro de Mateus, você vai entender. Porque Jesus vai a um templo que não tinha frutos. Ele vê Israel como uma figueira sem frutos. Ou seja, a pregação é: olhe para o Rei da Paz e viva. E o que o povo de Deus fez? Perguntou: quem é este Rei da Paz? E uma semana depois o que fez? Pregou o Rei da Paz numa cruz maldita. E aqui Deus estava mostrando para eles qual é a verdadeira vida do servo de Deus. Uma vida em que nós nos voltamos para a verdadeira fortaleza, Deus. Deus, irmãos, é uma fortaleza verdadeira. Por quê? Porque ninguém pode nos livrar dele mesmo a não ser ele. O nosso problema é o cativeiro do pecado, mas o cativeiro do pecado significa que nós somos inimigos de Deus. Portanto, nós estamos debaixo da ira de Deus. E a única maneira de ficar livre da ira de Deus não é estar numa casa cheia de muros ou numa cidade grandiosa. A única maneira é receber o Rei da Paz e se refugiar nele como o verdadeiro, guarda-chuva que nos livra da ira de Deus. Por isso, Deus faz questão de dizer presos de esperança. E quando ele fala de presos de esperança, ele está fazendo uma distinção dentro do seu próprio povo. Calvino diz que Deus chama essas pessoas de presos de esperança, porque Deus está mostrando que havia muitos naqueles dias, haveria muitos nos dias de Jesus, e haveria muitos nos nossos dias que se alienariam de Deus, fingindo cultuar a Deus e não teriam esperança em Deus. Ou seja, a promessa de salvação é para aqueles que têm em Cristo a sua esperança. Promessa que literalmente se cumpre nos dias de Cristo, quando nós vemos Simeão segurando o Senhor no braço e dizendo: Deus, pode despedir em paz o teu servo. Como nós vimos a profetisa lá no templo, falando sobre Jesus, os apóstolos dizendo: achei o Messias. Maria guardando no seu coração as palavras de Deus, em que ele salvaria o seu povo dos pecados. Zacarias exultando: veio a salvação, o sol nascente das alturas. São estes os presos de esperança, os eleitos de Deus, que em todos os tempos vão ser alcançados. Para quê? Para confiar em Jesus, ter nele a sua fortaleza, viver uma vida de fé. Presos de esperança. E que depois, ao terem essa esperança atendida, Deus diz: restituirei em dobro. E aqui nós temos o ponto nevrálgico das Escrituras nesse trecho, para a gente entender que a promessa aqui não era uma promessa física. Sabe por quê? Nunca na história do povo de Deus, daquele dia até a vinda de Jesus, Deus restituiu eles em dobro. Nunca. Eles nunca mais tiveram um rei, eles nunca mais tiveram o seu território todo, eles nunca mais viveram em paz, sempre foram dominados, espizinhados e depois destruídos. Por isso essa promessa aqui de restituição em dobro não é uma promessa material, é uma promessa em que Deus usa uma linguagem do Antigo Testamento. O hebraico literalmente está apontando aqui para a bênção do primogênito. Lembre-se, o primogênito, ele recebia a porção dobrada de Deus.
e a porção dobrada do primogênito apontavam para as bênçãos espirituais de Deus sobre o seu povo. O que está sendo prometido aqui são as bênçãos que aqueles presos de esperança vão receber do Rei da Paz. Ou seja, Ele vai nos cumular das bênçãos de verdade. E quais são as bênçãos de verdade? Paulo diz: onde abundou o pecado, dobrou, superabundou a graça. Paulo diz em Efésios 4:8: Jesus levou cativo o cativeiro, cativo o cativeiro, presos de esperança, presos numa cova, presos num cativeiro espiritual, e concedeu dons aos homens. Percebeu que o que Deus está listando aqui são as bênçãos espirituais da nova aliança? Que bênçãos? Justificação, santificação, glorificação, proteção do mal moral, dons espirituais abundantes para a edificação da igreja. É isso que ele está prometendo, as verdadeiras bênçãos, bênçãos que nós desprezamos. Talvez você não confesse, mas se alguém chegasse para você agora e dissesse assim: homens, você quer ser um pastor do povo de Deus? Sofrer, ser achincalhado, acusado de radicalismo? Ou você prefere ter uma família perfeita, uma vida perfeita, bênçãos materiais? O que seu coração pulsou mais aí? Mulheres, quer ser uma dona de casa, submissa ao marido, que ama os filhos, limpa bem suas panelas, uma mulher piedosa? Ou quer ser uma grande médica, ser reconhecida, ter um marido banana? Percebe o que a gente quer de verdade? Você talvez não admita, você vai: esse pastor é doido. Vasculhe o seu coração de verdade, veja como você vive hoje, você vai ver que você não prefere as coisas espirituais. Veja quanto tempo você dedica para as coisas espirituais no seu dia. Quanto tempo de tela tem o seu telefone no dia a dia? Quanto tempo de Bíblia tem o seu dia a dia? Quanto tempo de oração tem o seu dia a dia? Você vem com a hipocrisia de falar que você prefere as coisas espirituais. Se eu que sou homem vejo a hipocrisia de vocês, quanto mais Deus. Mas são essas bênçãos que são prometidas, são elas que a gente deveria amar, são elas que são dadas liberalmente, como diz Tiago. Elas são a bênção de verdade, elas deveriam ser um anseio do coração. Paulo diz: busquem os melhores dons. E quais são os dons que buscamos? Percebeu quem nós somos de verdade? Mas tem esperança, e mesmo nessa falha, verso 13 a 15, Deus diz: eu uso vocês como instrumento. Esses versos estão intimamente ligados com essa salvação que vem do rei. Mas Deus nos salva para quê? Deus nos salva para nos deixar numa vida mansa, numa vida corriqueira, do dia a dia, como os ímpios? Não, Deus nos salva para sermos instrumentos na sua mão. A figura agora vai mudar bruscamente da salvação de um poço sem água para um povo descrito como guerreiro. E veja que na sessão anterior Deus disse que Ele ia fazer o seu povo um povo pacífico, e aqui Deus está descrevendo um povo como um povo guerreiro. Nós vamos entender que tipo de guerra é essa. Por isso ele descreve: curvei Judá como um arco e enchi Efraim. O profeta está vendo o reino do sul e o reino do norte, que até aqueles dias estavam em guerra,
e nós vimos no sermão passado que só acabaria a guerra nos dias dos apóstolos pregando a palavra, Deus está dizendo: agora eu pego esse povo junto e o uso como minha arma. O norte e o sul aqui são uma representação da totalidade do povo de Deus, um povo espiritual, não um povo étnico, judeu. Os judeus aqui, os samaritanos, estão descritos juntos, inimigos que agora são amigos e que são usados por Deus, e são impreterivelmente essenciais um ao outro. Afinal, o que um arco faz sem a flecha? E o que a flecha faz sem o arco? Nada. Então Judá é descrito como arco, e Efraim, o norte, é descrito como flechas, os samaritanos. E os dois são descritos como espada também. O que Deus está mostrando aqui é que o seu povo vai se tornar um instrumento de guerra nas suas mãos. A verdadeira guerra. Por quê? Porque eles são descritos lutando contra a Grécia. A palavra aqui não é Grécia, é Javã, que descreve uma região muito maior do que a Grécia. Uma região que apontava nas Escrituras, em todo o Antigo Testamento, os inimigos de Deus. O que Deus está dizendo aqui então, não é acerca de uma guerra literal, ou seja, uma guerra que vocês vão fazer contra a Grécia. Não, o texto é apocalíptico. Então a guerra aqui, que é descrita como literal, tem a ver com uma guerra espiritual, porque o reino que foi descrito era um reino espiritual. A ideia aqui de Deus para eles é o seguinte: vocês são fracos, vocês são presos de esperança, vocês estão numa cova, mas não importa. Sabe por que não importa? Porque eu sou o rei, eu uso quem eu quiser. Eu usei um homem que não sabia falar para destruir o Egito, eu usei um profeta fujão para salvar Nínive, eu usei reis pecadores para constituir o meu reino físico. Ou seja, Deus usa quem Ele quiser. E a ideia aqui é que mesmo que esse povo seja um povo fraco, combalido, inexperiente, incapaz, cheio de pecados e defeitos, Ele vai usá-los como Ele bem entender. O foco de Deus então não é no povo, o foco de Deus é tirar o foco deles neles mesmos e se voltar para Deus. Ele sim é o Senhor da situação. Então é como se Deus estivesse dizendo para eles assim: vocês são fracos, não importa, sou soberano. Vocês são dominados, não importa, governo as nações. Vocês são praticamente inúteis, não importa, eu uso vocês como instrumento. Vocês são pequenos, não interessa, eu não preciso de números. E é isso que Ele está ensinando para eles, a verdadeira guerra espiritual que Ele os usaria para vencer. Por isso Ele usou aqui o termo Javã, que nas Escrituras, como eu disse, aponta para os inimigos de Deus, mas mais do que isso, aponta para os inimigos espirituais de Deus. O que Deus está prometendo é: eu vou usar vocês para derrotar o maligno, eu vou usar vocês para derrotar os meus inimigos. E para que você tenha um vislumbre disso rapidamente, certa vez Jesus enviou 70 pessoas, e veja, Ele enviou 70, que são as 70 nações lá de Gênesis, capítulo 11, 70 nações descritas, e Ele enviou 70 para pregar, mostrando o que? Ele envia o seu povo para pregar às nações, e eles pregaram e voltaram alegres e falaram assim: nossa Senhor, os espíritos nos submeteram. E aí Jesus fala assim: primeiro, alegrem-se por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Segundo, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Percebeu que ele mostrou duas coisas interessantes? A verdadeira vitória deles, serem salvos. A verdadeira batalha deles, espiritual, e que seria ganha por Ele. Ele enviou no poder e na autoridade dele. E é isso que está sendo descrito aqui. E veja que o foco, como eu disse, não é o povo, que o verso 14 diz aí: o Senhor será visto sobre os filhos do seu povo, sobre os seus eleitos. A ideia aqui dessa descrição do verso 14, que Ele é visto sobre Sião como um relâmpago,
é uma descrição de Deus muito comum no Antigo Testamento, que a teologia chama de teofania. Isso não é de comer, vou ensinar para você o que significa isso. Deus, irmãos, é espírito. Deus não tem corpo. Só que Deus nos ajuda a entender as coisas com descrições e aparecimentos mórficos. Por exemplo, é dito que Jesus está à destra de Deus. Olha, se Deus não tem corpo, ele não tem direita nem esquerda, mas ele é descrito como a destra de Deus. Por quê? Destra de Deus, posição mais alta do universo. E assim Deus ensina as coisas para a gente, balbuciando como crianças. Você acha que Deus é uma sarça? Não, mas ele aparece numa sarça que não se consome, mostrando a sua eternidade. Você acha que Deus é um velho? Não, mas ele é descrito em Daniel 7, 13 e 14 como um velho, um ancião, descrevendo a sua sabedoria, o seu poder. Percebe que essas descrições ajudam a gente a aprender sobre Deus, porque ele não tem corpo físico, ele não é como você e eu. Nossa mente limitada às vezes não capta essas coisas, e aí Deus faz isso como criança, ensina para a gente assim. Vou desenhar para vocês, e aqui o que está sendo feito é isso, eu estou desenhando para vocês. E aqui ele é descrito como numa grande tempestade, e a Bíblia, lá no Salmo 83, 15, diz assim: assim Deus persegue os ímpios com a tempestade e amedronta-os com o vendaval. Salmo 93 e Salmo 97, que nós lemos, descreve Deus dominando as águas, usando os rios e aparecendo numa tempestade. Quando Deus apareceu para Jó, ele aparece num redemoinho de tempestade. Quando ele destrói a caverna de Elias praticamente, e depois fala com ele no cicio, ele faz uma grande tempestade. Percebe que esse tipo de aparição é para demonstrar o poder de Deus e quem é Deus? E Deus aqui está mostrando para o seu povo o seu poder, e principalmente Deus os faz lembrar aqui de um evento histórico em que eles tiveram que olhar para Deus e entender acerca da misericórdia, da bondade, da graça de Deus, que é descrito lá em Abacuque 3, 3 a 6 que nós lemos. Ele está focando os olhos dele para o aparecimento dele no Sinai, em que Deus apareceu como numa coluna de fogo muito grande, chamuscou o monte, e lá tocava a trombeta, e que todo mundo ficava meio surdo, e eles tiveram que aprender, até um animal se botar o pezinho aqui, morte, aprendendo do poderio, da santidade, para temer a Deus, para focar em Deus e não neles mesmos. O profeta então faz essa descrição de Deus aqui, para quê? Entreter a esperança e o encorajamento em quem é Deus. É como se ele dissesse assim: Deus não vai usar vocês? Só que tem um problema, muitas vezes vocês não têm o conhecimento direito de quem é Deus. Então eu vou mostrar para vocês quem é Deus através de uma figura, uma grande tempestade destruindo tudo, trombetas que anunciam a morte sendo tocadas, e eles entenderiam: estamos seguros na mão de Deus, estamos aqui debaixo de um poderoso Deus. E eles entenderiam que Deus, irmãos, imutavelmente continua o mesmo, e como ele fez no passado, ele poderia fazer no futuro. É interessante notar uma coisa: o nosso pecado nos faz esquecer das coisas. O nosso pecado nos faz perder o foco em Deus, quem Deus é e como ele faz as coisas. Hoje nós lemos aqui a história de um homem muito mais piedoso do que eu e você, Salmo 77, o Salmo de Asaf, que ele diz: Deus esqueceu de ser bondoso? Na sua ira, Deus, o Senhor esqueceu das suas misericórdias? E aí ele percebeu o quê? Isso é a minha aflição. Qual é a conclusão que ele chegou na aflição dele? Deus mudou, Deus não é mais o mesmo comigo. Como é que ele resolveu isso? Recorda os feitos do Senhor.
lembro das maravilhas da antiguidade, considero as tuas obras e os teus prodígios. E aí a conclusão: o teu caminho é de santidade. O Senhor não faz nada errado. Quem pode comparar-se ao Senhor? O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é dando a eles uma garantia de que Ele não muda, e que nos pecados nossos, nós que paramos de olhar para Deus, focar a sua grandiosidade, nós podemos olhar e falar assim: não, esse Deus aí não muda, Ele não é abalado. O problema é a minha falta de fé. O problema é que a minha incredulidade é tão grande que eu esqueço de ver esse Deus que certamente vence, que certamente protege e dá vitória ao seu povo. E quando nós entendemos isso, e quando isso de fato acontecer, o verso 15 dá uma descrição aqui pitoresca da vitória. Diz: o Senhor os protegerá, e eles vão devorar as fundas, ou seja, aquele arminha que lança pedras, vão beber o sangue dos inimigos. Essa descrição aqui, que é uma descrição estranha para nós, né? Agora você imagina, né, se esse culto estivesse sendo transmitido pelo YouTube, e eu falasse assim: ó, nós vamos derrotar os nossos inimigos, nós vamos beber o sangue deles, né? Primeiro que eu ia ser o pastor Drácula, nós estaríamos na Transilvânia e nós seríamos loucos, né? Mas a descrição aqui, irmãos, pitoresca, é mostrar uma coisa, uma figura para eles, que era um povo despreocupado no regozijo depois da batalha. O que Deus está aqui trazendo à mente deles é um banquete de vitória depois da batalha sanguinária de Deus. É uma descrição simbólica da vitória de Deus sobre os inimigos, em que nós vamos comemorar, celebrar a vitória de Deus, celebrar que não a força humana venceu, mas Deus venceu, e nós vencemos porque Ele venceu. Deus está mostrando aqui uma celebração em que trabalha o nosso ego, porque o nosso ego trabalha de uma maneira diferente das Escrituras. O nosso ego é o seguinte: bom, eu passei no vestibular, eu venci. Não, Deus podia ter te matado dentro da sala do vestibular. Percebe? Eu criei meus filhos, estão no Senhor, sou bom. Não, Deus teve misericórdia de você. Se Ele não aplicasse o evangelho no coração do seu filho, você poderia ser o melhor pai do mundo, que ele ia para o inferno. O nosso ego trabalha de uma maneira diferente das Escrituras, e aqui Deus está trabalhando o nosso ego, mostrando que nós vamos participar de uma vitória que é nossa, mas não fomos nós que lutamos. É uma metáfora, uma visão simbólica da era messiânica, em que Deus vence não por armas, mas que Deus vence espiritualmente, e nós somos chamados como instrumentos dele a participar e a celebrar e a vencer com ele. Veja, Deus está vencendo nesse mundo, Deus está avançando com o seu reino nesse mundo. O seu reino é imparável, e ele já venceu e vencerá. Jesus já venceu Satanás e vencerá novamente na sua volta. Jesus já venceu a morte e abolirá toda ela na sua volta, e nós já participamos disso pela fé. Por isso que João disse o seguinte: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória do mundo, a nossa fé. A fé é que nos faz participar dessa vitória. A fé é que nos faz parecer com esses que estão despreocupados, não porque nós não ligamos para a vida com Deus, mas porque Deus vence, porque Ele lutou e venceu naquela cruz, Ele ressuscitou e hoje Ele coloca os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Por isso o apóstolo faz questão de descrever o povo de Deus, que quando você olha é mirradinho, é fraco, né? É combalido, e ele descreve assim: em Cristo nós somos mais do que. Olha para você, você parece um vencedor? Só se for do concurso de
mais feio, né? O único concurso que eu ganhei na minha vida é o concurso de mais feio. A gente não parece vencedor, irmãos. As igrejas firmes, piedosas, já reparou como elas parecem? Elas parecem vencedoras? Não. Mas Paulo diz: vocês são mais do que vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque Jesus nos deu a graça de participar da sua vitória. E nós vivemos em vitória. Não é essa vitória financeira, não é a vitória de ficar pisando a cabeça de Satanás, não é a vitória de ter carro chique, roupa chique, viagem chique. Não é essa vitória. Eu vou ler para você que vitória que é. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes se perdem, cheiro de morte para a morte; para aqueles que são salvos, cheiro de vida. O que Paulo está descrevendo aqui é esse tempo que Zacarias viu. Ele diz assim: Jesus conduz vocês em triunfo. Sabe o que é conduzir em triunfo? Aquela época, os imperadores romanos, eles venciam os povos e entravam nas cidades com os seus inimigos, presos em grilhões, em cadeias, sendo arrastados pelos cavalos, e as flores eram lançadas sobre eles. Cheiro de vitória para os romanos, cheiro de morte para os inimigos. E aí Paulo diz assim: nós participamos do triunfo, nós somos arrastados, vencidos, e nós somos cheiros de vida, mas nós também somos cheiros de morte para aqueles que não aceitam o Evangelho. Apocalipse 6:2 diz que Jesus saiu vencendo e para vencer, e nós saímos com Ele. Ou seja, o que Zacarias está ensinando para a gente aqui, numa linguagem apocalíptica, é: o rei venceu, vocês venceram. Hoje vocês já participam da vitória, um dia vocês vão participar ainda mais. O que isso gera em você? Verso 16 e 17, e serei breve. Louvor à bondade de Deus. A figura mais uma vez muda. O povo agora é descrito como um rebanho protegido, e diz o texto que o Senhor os salvará. Mais uma vez aqui é salientada a ação salvífica de Deus pelo seu povo. O nome de Deus aqui designado aponta para o relacionamento dele com o seu povo, o Senhor dos exércitos. O Senhor, ele é descrito duas vezes: o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus, descrito como aquele que tem um relacionamento íntimo com o seu povo, e é por esse relacionamento íntimo, por causa da aliança, que ele salva o seu povo. O que ele está dizendo é literalmente: tudo isso acontece porque eu, Deus, salvo os meus eleitos. Aqui é a doutrina da eleição que está por trás desses versos, que desde a eternidade Deus escolheu pessoas numa aliança inviolável para salvá-las, para amá-las, por pura graça. O que tem de especial em você? O que tem de especial no seu pastor? Nada. Por que Deus amou você? Não sei. Por que Deus me amou? Não sei. Mas graças a Ele que Ele amou. Graças a Ele. Porque o fato dele amar, nós nos tornamos rebanho do seu pastoreio, rebanho protegido, guardado, abençoado. A figura aqui é a figura que vai se cumprir lá em João 10. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou.
Essa é a figura aqui, de uma salvação naquele dia. A linguagem é naquele dia. Que dia é esse? Não é um dia apenas. Esse dia que nas Escrituras, em toda ela, Antigo e Novo Testamento, é chamado de dia do Senhor, que aponta para um futuro próximo para eles e um futuro distante para eles e para nós. O futuro próximo é o primeiro dia, o dia da cruz de Cristo, que é chamado do dia do Senhor, dia em que Jesus pagou a nossa dívida, dia em que Jesus levou a ira de Deus sobre nós, dia que Ele nos salvou da condenação eterna, um futuro próximo para eles, um passado para nós. Mas esse dia é um dia futuro, que nós não sabemos quando vai ser, que é chamado também de dia do Senhor, dia da volta de Cristo, em que lá nós seremos salvos como o rebanho de Jesus. Veja que é essa descrição que Jesus faz da sua volta. Ele disse que no dia da sua volta, Ele iria separar os bodes, cabritos, das ovelhas, dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que é preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Olha, separação de um rebanho. Ele faz questão de fazer essa figura por causa dessa imagem do último dia, do dia da vitória final, o dia da salvação final, o dia que nós seremos vistos como rebanho protegido de Deus, em que nós nos veremos como amados de verdade e entenderemos a graça, a bondade de Deus para conosco. Por quê? Isso é pura bondade de Deus. Por isso o profeta que está lá louvando a bondade de Deus, a vontade soberana de Deus de nos salvar, e ele então nos chama de pedras preciosas. É como se ele dissesse assim: por que Deus faz isso para vocês? Porque vocês são pedras preciosas. Deus escolheu vocês como pedrinhas preciosas. E é interessante isso, irmãos, porque diz aí que nós somos preciosos para Ele, e nós já sabemos que não é por algo que está em nós, mas nós somos pedras que brilham, porque a ideia é, nós recebemos a salvação para brilhar. Você já leu as bem-aventuranças em Mateus? Pense rapidamente, o que vem logo em seguida das bem-aventuranças? Sabe o que vem? Se você não respondeu sal e luz, vai ler de novo, até gravar isso. Sabe por que Jesus fez isso? Sabe por que Jesus falou primeiro as bem-aventuranças, depois ser sal e luz? Porque é impossível ser sal e luz sem ser salvo. E quem é salvo, brilha, esparge a luz de Cristo, é bem-aventurado, ou seja, é o depositário das bênçãos espirituais de Deus. É isso que significa ser bem-aventurado, não é feliz. Eu sei que tem um monte de pregador bobo que fala que é feliz, não sabe hebraico, não sabe grego. A palavra significa literalmente aqueles que são depositários da bênção de Deus. Ou seja, aquele que foi abençoado, foi salvo, ele brilha. E aí Jesus: brilhem diante dos homens, esparjam a minha luz, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Por quê? Bondade, eu já disse, por causa da bondade de Deus. Nós não merecíamos isso. Irmãos, se você gravar uma coisa só desse sermão, eu quero que você grave a seguinte: sabe o que você merece de Deus? E eu também? O inferno. Não é salvação, não é bens, é inferno. Por isso, o texto fecha com a bondade e formosura de Deus, para salientar toda esta realidade pregada aqui hoje, vindo só porque Deus é bom e Deus é belo. Não tem nada de errado nele, não tem nada de mal nele. Ele é justo, ele é santo, e ele é belo como ninguém, e ele deve ser apreciado e louvado por isso.
E é por causa da sua bondade, essa beleza da bondade de Deus, que nós recebemos não o que merecemos, mas o que precisamos. A graça para ser desse povo, para sermos os presos de esperança salvos, para sermos aqueles que estão debaixo do guarda-chuva de Cristo. É isso, bondade de Deus, bênçãos maravilhosas espirituais sendo derramadas sobre nós. Por isso que o texto termina dizendo que essas bênçãos são como o cereal e o vinho, duas coisas que alegram o coração do homem, a comida e a bebida, apontando não para as bênçãos materiais, mas para as bênçãos espirituais e eternas. O texto fecha como uma grande colheita. Por isso nós lemos Apocalipse 14 aqui hoje. Apocalipse 14 descreve a volta de Cristo como uma grande colheita. Apocalipse 22 descreve o céu, que é novo céu e nova terra, é onde nós vamos morar, como um lugar de grandes frutos, a árvore da vida dando seu fruto de mês em mês para nossa alegria, sem maldição, com o trono de Deus, ou seja, uma grande colheita. O que Zacarias está apontando aqui aos nossos olhos é, por causa da bondade de Deus, vocês vão participar dessa grande colheita. Aplicações, rapidamente aqui. Graças a Deus pela sua aliança. Louve a Deus pela sua aliança. Deus não era obrigado a nos dar uma aliança de salvação. Ele fez isso porque Ele quis. Uma aliança que nós quebrantamos por pensamentos, palavras e obras todos os dias, como diz o Catecismo de Westminster. Mas graças a Deus, e louve a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que cumpre cabalmente essa aliança, e nós podemos nos regozijar da salvação que vem dela por causa de Jesus. Uma aliança que é firme, porque está ratificada num sangue sem igual, o sangue de Jesus. Alegre-se nisso. Segunda aplicação: Deus nos salva para trabalharmos para Ele, para sermos instrumentos na sua mão nessa guerra espiritual em que nós estamos. Como viver essa guerra? Meditação constante na palavra e oração. E nessa guerra, o que a gente tem que fazer? Avançar com o reino pela pregação da palavra. O reino avança com a pregação. Cristo conquista pela pregação. Então, qual é a parte mais importante da sua vida? Essa que está acontecendo aqui agora. A pregação, que muitos não dão valor. O que você pode fazer de mais importante nesse mundo? Falar de Jesus. Todo o resto tem que servir para isso. Sua profissão, qual é o objetivo da sua profissão? Falar de Jesus. Qual o objetivo de você ser um pai de família? Falar de Jesus lá. Qual o objetivo de você ser uma esposa? Ajudar seu marido a servir a Jesus e criar seus filhos para servir a Jesus. Perceba que essa é a verdadeira ênfase das Escrituras. É servir a Jesus. Terceira aplicação: Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos chama a regozijar na sua vitória. Hoje nós já podemos nos alegrar na vitória de Jesus sobre o mundo e vencer o mundo pela nossa fé. Nunca despreze a sua fé. Ela pode ser pequenina, pode sofrer com tropeços, mas é a coisa mais preciosa que Deus te deu. Imagine
que você seja criado num lar ímpio, espancado, maltratado. Você vai ter um emprego horrível, não consegue casar, se casa com crápula, enfim, com quem quer que seja, leva uma vida miserável. E aí você olha e fala assim, o que adiantou, né? Mas se tiver a fé salvífica lá, se tiver a fé salvífica, é isso que importa. Todas essas coisas não têm o poder de nos lançar no inferno e nem de nos levar para o céu, mas a fé salvífica, ela sim é preciosa. Sem ela, você pode viver como rei e ir para o inferno, e você pode viver uma vida tão doída quanto a de Jesus e ir para o céu. A fé salvífica é preciosa. Quarta aplicação: observe que o pior estado do ser humano é o cativeiro espiritual, é uma cova sem água. Por mais que as pessoas possam beber a água mais cara desse mundo, usar a melhor roupa desse mundo, todos nós, por natureza, somos prisioneiros dessa cova. A Escritura coloca tudo debaixo do pecado, nos obriga à justiça de Deus para sair dessa cova. Ou seja, é impossível. E aí ela mostra para você o Evangelho. É possível sair dessa cova, crendo, recebendo a bênção da aliança, através da provisão do Cordeiro, que é eficaz para a libertação dessa cova do pecado. E Deus nos faz então honrosos, guerreiros espirituais, mais do que vencedores. Que beleza da graça, não é mesmo? Última aplicação: como o livramento da Babilônia era um símbolo da redenção através de Jesus Cristo, aqui então nós temos o convite da graça. Presos de esperança, creiam em Jesus Cristo. Esse é o dia da salvação. A situação fora dele é triste e desesperadora, e não haverá paz e conforto em nada deste mundo. Mas Cristo pode ser uma fortaleza para nós, uma torre forte, em que podemos estar tranquilos e não mais temer a ira de Deus, e vencer os nossos inimigos espirituais. Por isso, presos de esperança, confiem no nome precioso de Jesus, saiam do cativeiro espiritual. Que Deus possa te dar um novo coração para crer nesse Jesus Cristo Salvador. Vamos cear. Felipe, faz um favor, pega o álcool lá pra gente. E o Éder, me ajude aqui, por favor, hoje. Texto institucional da ceia, irmãos, lá em Mateus 26, 26 a 30. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Perceberam o texto de Zacarias se cumprindo aqui? Um sangue da aliança
e um banquete de vitória? Hoje nós participamos do banquete de vitória, ainda que esse banquete de vitória aponte para a morte do Cordeiro, porque a vitória veio por meio da morte do Cordeiro, morte que é simbolizada aqui num sangue vertido, o vinho, num corpo moído, o pão. Ou seja, a Santa Ceia é uma recordação da morte vicária, substitutiva de Jesus. Mas ela é muito mais que isso. É um alimento espiritual para as nossas almas. Se nós estamos combalidos, fracos, com joelhos trôpegos e mãos decaídas, como diz Hebreus, nós podemos nos alimentar, nos fartar de Cristo. Mas tem condições. Qual é a condição? Primeiro, é ser um verdadeiro crente. Segundo, é estar ou ser membro de uma genuína igreja cristã. Terceiro, é discernir o corpo. O que é isso, pastor? É saber que a gente é indigno, é saber que nós somos pecadores e jamais podemos participar dessa ceia. Uma vez uma irmã me disse: pastor, já tem 4 meses que eu não participo da ceia. E eu disse para ela: é por isso que você está doente espiritual. Mas eu tenho pecados. Eu também tenho. Pedro, que participou da ceia, algumas horinhas depois estava falando que não conhecia Jesus e até blasfemando. Ninguém é digno. Essa é a verdade. Por isso a gente confessa o pecado e participa, para tomar o remédio. Se você for para o hospital e falar assim: eu sou doente, mas doutor, não dá o remédio não? Vai ser curado? Não. Você chega na mesa de Deus e fala assim: sou doente, só que eu não vou tomar o remédio. Não vai ser curado. Então, examine e tome, é o que Paulo diz. É uma ordem. É uma ordem de Deus. Examine e tome. Vamos orar. Esses elementos não vão sair do uso comum, mas eles vão ser usados agora pelo Espírito Santo espiritualmente para alimentar a nossa fé. Senhor Deus, te agradeço por esse momento tão maravilhoso em que nós celebramos a nova aliança no sangue de Jesus. Que nós, ó Deus, já apontamos para o banquete da boda do Cordeiro. Que alegria, que maravilha. Mas que paradoxo da fé cristã, porque igualmente nós olhamos para essa ceia e sabemos: o menor dos nossos pecados colocou Jesus naquela cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou a ira do Senhor sobre ele, ó Pai. E nós nos entristecemos por ver quão pecadores nós somos, quão indignos nós somos. Mas eu te imploro, habilita-nos agora a nos alimentar do Senhor. Habilita-nos agora a tomar da Santa Ceia e não tomar juízo, como os coríntios tomaram, mas a tomar vida espiritual em abundância. Nos alimente do teu Filho. Restaura a nossa alma. Abençoa a nossa fé, Senhor. Fortaleça. Ela é tão pequenininha. Tenha misericórdia do teu povo. E que nesse momento haja um banquete espiritual para as nossas almas. E que nós foquemos para aquele dia da vitória de Jesus, da nossa vitória final, em que nós vamos cear com Jesus, tomar o vinho novo com Jesus. E aí sim, sem pecados, sem mácula. Que bendito será esse dia. Que olhemos para lá, fortaleça-nos para isso. Tire esses elementos, ó Deus, do uso comum, eu te imploro, do uso espiritual, em nome de Jesus, amém. Felipe, faz favor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Para facilitar a identificação de que vão tomar, quando os irmãos aproximarem, se levante para que eles se identifiquem. Por semelhante modo, irmãos, depois de haver ceado, nosso Senhor tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunires em memória de mim. Aqueles que tomaram do pão também devem participar do cálice do nosso Senhor. Algum dos irmãos foi vestido do pão e do cálice? Não? Então, ainda de pé, vamos elevar a Deus uma oração e encerrar o trabalho nessa noite. Senhor Deus, Pai Celeste, te agradecemos por estarmos juntos como igreja do Senhor em assembleia solene, nos alimentando da palavra do Senhor, nos alimentando de Cristo, nosso Mestre, por meio da pregação e também por meio do sacramento do Senhor. O Senhor venha transformar as nossas vidas, nos santificar, ó Deus, fazer-nos instrumentos na batalha espiritual da pregação do Evangelho, da santificação, ou seja, da preservação das nossas almas. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti e ajude-nos a sermos esperançosos quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. E entender, ó Deus, que aqui o Senhor nos conduz em triunfo e que certamente somos mais do que vencedores. O Senhor nos deu fé para vencer o mundo, mas dá-nos uma visão do futuro em que Cristo voltará e a vitória será consumada. Que esta seja a nossa esperança, que esta, ó Deus, possa ser a nossa visão e que nós estejamos debaixo da fortaleza que é Cristo, sendo guardados, protegidos pelo Teu Filho. Abençoe a nossa igreja, abençoe os enfermos, ó Deus. Pelo menos 11 irmãos estão enfermos e não puderam estar aqui hoje. Alcance-os, por favor, derrame graça sobre eles, mas sobretudo edifique-os, que eles vejam as aflições como uma maneira do Senhor mostrar a eles a Tua fidelidade e santidade, e que eles conheçam mais a Jesus através das aflições. Abençoe as igrejas espalhadas pela terra, que elas venham pregar o verdadeiro Evangelho, pregar a mensagem de salvação. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Rei da Glória
Que o amor do bendito Pai e a eterna comunhão e consolação do Espírito, o outro Consolador, estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Desde assentar, queridos irmãos.